Então, o que que eu fiz? Eu separei algumas telas e aí eu vou começar vendo com vocês o que que eu vejo quando eu abro a atividade, tá? Então, a partir do momento que a pessoa ela faz o download da atividade, então eu vou pegar aqui o exemplo, o Luqueta hoje. Então, ele pegou, fez a atividade, então esse aqui foi nesse dia aqui. Então, eu vejo que ele teve uma atividade de 2 horas e 37 que ele marcou. Então, ele tem aqui 53 minutos, uma outra de 15 minutos e uma outra de 1 hora. Então, assim, você vê ó, o que ele lotou, o Training Peaks dele de atividade. Então, ele provavelmente aqui ele computou tudo com um Garmin, por exemplo. Aí aqui ele fez com o rolo, porque marcou a vantagem. Aqui também, aqui também. Então, além dele ter feito o evento, ele ainda pegou, a gente tinha um evento de contrarrelógio. Depois ele rodou 1 hora nisso daqui, a 215 watts. Soltou, entre aspas, a 0,70. Beleza, tudo certo. Mas essa somatória de rolo e mais o Garmin que ele deixou ligado vai me somar nisso daqui. Então, são coisas que é legal vocês aprenderem aqui para poder começar vocês mesmos a interpretar e a deletar, ou enfim, ver o que que vale e o que que não vale a pena. Então, alguns eu acabo deletando na semana, quando eu bato um papo, eu vejo o que que foi, o que que não foi, se somou muita coisa, se ficou ruim ou não. Então, o que eu falei até no outro dia para vocês, o que para mim não é importante são essas cores. Porque no fundo, que nem aqui, ó, LRF over-under. Não foi um over-under que ele fez, né? Mas que daria essa intensidade nesse tempo, e geraria esse TSS. Ele fez uma outra atividade e ficou verde. Então, não necessariamente ele fez a atividade. Então, por mim, nunca se preocupem com a cor. Zero me importa, eu não olho. Eu olho mais quando está vermelha, porque daí é sinal que alguma coisa realmente deu errado. Então, ou ele era leve, ele fez forte, ou era forte e ele fez leve. Aí sim, para mim, isso é bem importante. Então, beleza, eu fui lá, abri a atividade. Eu estou abrindo hoje. Hoje eu sei o que que ele fez. E daqui um mês? Daqui um ano? Daqui dois? Então, é importante que ele depois, ele não vai fazer assim como 99% de vocês não fazem, né? Então, ó, ele vem aqui, evento, TTT, Zwift, ponto. Aí, ele tem que comentar aqui. Não precisa nem me dar oi, mas aqui eu estou escrevendo para ele. Vocês vão ver o que vai acontecer. Evento duro, mas eu consegui fazer numa boa. Pô, o Ota tá sempre atrasado, até aqui. Hoje a gente zoou ele. E aí, Ota, tá cedo pro Zoom de amanhã, hein? Ó, então, ó, o que que ele deveria ter escrito aqui, o Luqueta? Evento duro, mas que consegui fazer numa boa. Aí aqui vem a parte importante. Então, primeiro eu coloquei a percepção. Rodei a 5 e 5,5 watts por quilo na frente. E na roda fui a, sei lá, não me lembro, mas 3,5, 4,0 watts por quilo. Então, assim, não se preocupem em escrever com português bonitinho. O meu mesmo, muitas vezes, a autocorreção eu deixo rolar solto. E às vezes eu sei que vocês veem erro de português, putz, de verdade, desencana. Prefiro que vocês escrevam bastante do que se preocupam em escrever bonito, um texto chique. Então, ó, o que que foi importante para mim? O evento foi duro, mas ele fez. Beleza. Ele rodou a 5,5 na frente, 5, 5,5. Beleza.
E na roda foi a 3,5. Isso é o que importa para mim, que ele escreva. Isso para mim já basta. Como sou eu que estou escrevendo, eu vou salvar. Aí ele vai aparecer meu nome. Vocês que têm o Lipeco como treinador, também aparece Igor, porque a gente roda todos sobre o mesmo login, tá? Quem tem o Renatão, como o Renatão tem uma outra conta, aí aparece o Renatão, que vocês fazem atividade funcional e tal. O Lipeco entra no meu login, tá? Então, por isso que aparece Igor Laguens. Então, por que que é importante? Ó, eu entrei hoje, deixei o comentário hoje. Beleza, então é tanto bom para mim quanto para vocês, para a gente ter esse controle quando você fez, quando eu respondi, e fica bacana. Beleza, eu só me lembrei de um outro detalhe aqui. Ó. Tá vendo esse 278 aqui em cima? Eu deixei rodar hoje o dia inteiro, eu não abri. Justamente para vocês verem quantas notificações eu recebo num dia. Então, tudo isso daqui são as notificações de atividade realizada, já é uma notificação. Se você entrou lá e comentou, é mais uma. Então, se estava zero, agora eu estou com duas. Então, de tudo que passou hoje, vamos chegar a 278 notificações que eu vou ter que abrir para ver o que, que é. E elas entram para mim por e-mail e um pop-upzinho no iPad, tá? Então, eu recebo isso. Então, chega por três jeitos. E-mail, pop-upzinho e esse vermelhinho que vai subindo aqui. Então, enquanto eu não zero ele, eu não respondi todo mundo. Lembrando que agora aqui só aparece quem é premium, tá? Quem não é premium, eu não enxergo aqui. Então, vale a pena para se você quer uma resposta mais rápida, vale a pena investir. E conforme a gente está fazendo essas aulas, fica mais legal para vocês verem, né, o que está acontecendo. Então, sei lá, eu acho que vale a pena, mas ainda mais com essa atualização do Strava, tá valendo mais a pena ainda. Eu acho, eu estou escutando alguém, talvez seja quem? Ah, pronto, já mutei aqui. Beleza. Bom, então, beleza, falei isso. Aqui, ó, vocês veem que deu menos 43. Vocês lembram que eu falei que o form, ele é o resultado do fadiga e do fitness, né? Então, teoricamente, eu tô menos 43 de cansado. Eu não, né? O Luqueta. Tá menos 43 de cansado. Em tese, amanhã ele nem levanta para pedalar. Não aguenta, ele precisaria de uns 2, 3 dias aqui para pedalar, para ter energia, para não se machucar, para não entrar no overtraining, é isso daqui. Só que o problema do dele é que ele está colocando duplicado, ele está colocando tanto do Garmin quanto do Zwift. Então seria bom que ele pegasse e desse uma limpada nos arquivos. Então imaginem só se eu for pegar todo mundo e for limpar o arquivo de todo mundo, checar o texto, entrar na atividade, deletar a atividade anterior, realmente eu não vou conseguir fazer isso a tempo, né? Então, por isso que a gente pede que vocês aprendam, ou se no caso for o premium, que eu consiga pelo menos ver um pouco mais rápido, né, a tempo de ajudar vocês. Isso aqui que vocês estão vendo, então, em azul, são os blocos criados para aquele over-under, que é o que estava antes, né? Então, eu vou analisar a prova do Luqueta agora. Então, essa é a primeira tela que aparece para mim, automático. Então, eu tenho que durou 53 minutos, rodou 36 quilômetros, a potência normalizada foi 280, o IF do todo foi 0,93. Então, esse aqui é o geralzão. Nessa situação aqui, não me importa o geral, tá? Porque eu quero ver ele na prova, não é que o treino inteiro era esse. Não, aqui a gente dividiu em etapas. Aqui ele está me mostrando limpo, né? Aqui atrás está o over-under ainda. Então eu vou tirar o over-under, que é o workout que estava lá. Então, o que acontece? Eu estava nesse treino, eu estava nesse pedal, então eu sei o que aconteceu.
Então a gente vê que aqui foi numa boa, foi beleza, fez força aqui, fez força aqui, força, 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 força. Então a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele teve 10 momentos de bastante força. Então a gente tinha um contrarrelógio que durou 40 minutos. Então a gente está calculando que ele puxou 10 vezes. Beleza. Bastante. Então a gente tem que ele puxou praticamente 10 vezes de 4 minutos. Não sei, vamos ver. Pode ser que um intervalo mais, um intervalo menos. E eu vejo que aconteceu alguma coisa aqui. Como eu estava lá, eu sei o que aconteceu. Então, um dos nossos ficou por, acho que a internet caiu, se eu não me engano foi do Teco que caiu a internet, e aí todo mundo deu uma segurada para a gente poder juntar o pelotão de novo e retomou. Então, beleza, eu sei o que aconteceu. Se isso fosse na rua, eu não ia saber o que aconteceu aqui. Então, se ele colocasse lá no pós-comentário, me ajuda. Eu não precisaria perguntar, e aí, mas o que aconteceu? Desmaiou? O que foi, né? Então, eu correndo com o mouse aqui, eu consigo ver todos os picos de força que ele teve, ó. Então, se eu correr rapidinho aqui, eu consigo ver fácil, ó. 347, 367, 363, entrou aqui 395, 400, 415, 360, 365, puta, meteu um 450 aqui, ó. Então, beleza, eu consigo dar essa pincelada. Então, puta, Igor, e aí, o que eu observei nesse momento? Pá, eu vi que ele deu 10 tiros, foram 10 tiros praticamente constantes. Teve o segundo intervalo. Esse segundo intervalo foi um pouco maior, beleza. Que mais? Mas que rolou um revezamento. Bacana, vamos ver. Então agora eu vou pegar para ter mais informação, vou colocar todos os gráficos aqui. Então aqui em cinza a gente tem a altimetria, em amarelo eu tenho a cadência, em vermelho eu tenho a frequência. Beleza, vamos isolar o período de desaquecimento. Só lembrando que o desaquecimento aqui para mim é importante porque eu vi que a frequência dele caiu na hora. Isso para mim é muito importante, é muito legal, tá? Então eu sempre dou uma olhadinha e passo, tá? Sigo em frente. Bom, vamos lá, vamos para a atividade. Então, as informações importantes de novo, né? Frequência foi subindo devagarzinho, ele está com uma resposta boa. A potência subiu logo no começo, né? O esperado. Olha aqui a frequência, teve um intervalo importante aqui. Ó, foi a subida. Então, a subida realmente a gente fez uma força a mais e isso realmente resultou numa frequência alta. Então, 177 de batimento, beleza. Aí aqui num planão rolou um revezamento bom, beleza. Tá, ó, tranquilo. Não consigo tirar mais nenhuma informação, a não sei que ele fez força. A frequência depois ficou alta o tempo inteiro, depois que ele teve essa primeira aceleração. Tá, vamos para o resumo. Um IF de 1.0, ou seja, foi forte pra caramba. Ele fez 300 watts, né, praticamente. 4.5 de peso-potência. Uma diferença de NP para average 286, ou seja, muito pouco. Então eu posso considerar que ele mais puxou do que andou lá atrás. E uma frequência média de 160 e a máxima de 178. Então, a máxima de 178 está aqui, por aqui, mas nesse montante, ó, 158, 166, 167, 165, 166. Então, eu posso afirmar para vocês, ó, em uma cadência muito boa, 86 RPM, foi bem legal. Então, beleza, ali eu já dei uma pincelada no geral, já consegui ter uma ideia do que aconteceu. O Barca me perguntou na última vez e algumas outras vezes, algumas pessoas perguntaram o que era o EF, ou seja, o que é o potência sobre frequência, é esse número aqui. O que ele é?
qualquer coisa abaixo de 5, 7% é a minha eficiência em relação à minha frequência. Então, quanto maior a potência e menor a frequência, isso é eficiência. Se eu mantenho a minha potência e a minha frequência cai, isso é eficiência, tá? Então, isso aqui ele me fala essa proporção. Então, tenho em mente que quanto mais perto de 5, 7, eu estou quase perdendo essa eficiência. Em alguns momentos, vocês vão ver que chega a ser negativo. Então, aqui deu 2. Vamos ver aqui, ó. Só para matar essa curiosidade. Então, aqui deu menos 18. Então, quanto mais perto do zero, do negativo, melhor. Quanto mais perto do 5, 7, 9, é que eu estou quase perdendo essa relação watagem-frequência, tá? E que no caso dele, vocês puderam ver que, mesmo ele jogando lá no alto, ele estava super dentro, ou seja, é um cara extremamente condicionado, né? Uma pessoa que está totalmente preparada. Então, se eu quiser, eu consigo ir pegando trecho a trecho. Então, eu pego um trecho aqui, ó, importante pra gente. 2 minutos, 350 watts. Puta, forte pra caramba, ó. Ele conseguiu 2 minutos a 5,5. Então, assim, realmente muito forte, muito constante. Vou pegar um outro intervalo, por mais que tenha essa queda, vamos ver, ó. 3,23 de NP, 3,20 de average. 5. Então, ele praticamente puxou os últimos 5 minutos. Talvez alguém tenha ido do lado dele e puxado tanto quanto, mas isso mostra pra gente que o dele foi forte e ó, eficiente. Então, assim, realmente a gente consegue ter uma ideia da eficiência da pessoa e do que ela fez no treino, tá? Então, esse é uma, Se tiver essa é muito uma, negativo. isso é um exemplo, tá? Então, vamos ver aqui depois. Aí teve 15 minutos aqui, 180. Aí aqui ele continuou soltando. Beleza. 0,60. É isso. Isso é soltar. Vamos pro dashboard dele. Vai mostrar o PMC, que é o que eu quero ver. Então, ó, vamos pegar ele. Aqui o ano dele. Então, aqui fez Salt Root ano passado, ano retrasado. Foi, estourou, treinou pra caramba. Tirou o pé, depois teve mais um outro ciclo, até março. Caiu de novo, aí foi treinando. E agora a gente está aqui desde o comecinho da quarentena praticamente, ó, 28 de março. Então, o que que acontece? Por um lado, é legal que está crescente, é bom para a gente ver, mas se eu for olhar hoje, lembra? Aqui, ó, menos 43. É aquilo que eu falei. É uma pessoa que, em tese, está super cansada. Talvez ele esteja, realmente. Mas esse menos 43 não é tão verdadeiro porque ele está descarregando mais de uma atividade por dia. Tá? Então, esse era o exemplo do Luqueta que eu queria dar. Aí, eu peguei o meu para vocês poderem comparar duas pessoas no dia de hoje e eu sabendo a minha realidade. Então, ó, eu descarreguei de um lugar só. Aqui ficou o título da outra atividade que eu tinha. E aí aqui aparece o meu painel. Então, eu tô com 23, ou seja, é como se estivesse super descansado. Estou pronto para fazer um hot root amanhã. E está me falando que eu não estou tão condicionado. Um condicionado vai na casa de 70, 80, 90, ainda chega. Então, aqui em tese, eu estou super descansado e mais ou menos pronto para uma prova. Ou seja, eu não tenho feito tanto estímulo e estou descansado, tá? É isso que ele está me dando nesse gráfico aqui. Só que não é verdade. Por quê? Porque eu me conheço. Então, eu sei que eu estou cansado. Eu sei que eu estou cansado. Eu estou com a perna pesada. Eu estou treinando todo dia. Só que são treinos curtos. Só que o que, que acontece? O CTL,
ele é cumulativo. Ele é um histórico de 42 semanas. Ah, então, beleza, mas a gente está duas aí na quarentena. Então, só que sabe o que acontece? No começo, eu estava rodando com o Garmin e com o Zwift. E aí ele estava pegando as duas atividades. Então, tem dia que eu estou com 2 downloads. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui tem dia que eu estou com 2 downloads. Então, ele começa a ler outras coisas, ó. Menos 29. Então, até a primeira semana de abril, é como se estivesse com menos 29, que não é verdade. Ó, 2 atividades. O certo é deletar. E aí, aquele menos 29, ó, ele vai começar a mudar. Então, aqui eu vou tirar esse daqui. Só que lembra que ele é acumulativo. Então, eu tenho que, ó, menos 15. Então, tá vendo? Três deletes que eu dei já mudou a vida toda aqui. Então, por isso que é importante a gente saber mexer aqui para poder ir deixando cada vez mais fiel, tá? Porque o que acontece? Eu gerei 80 TSS aqui e 80 TSS aqui. Não é possível. Então, eu não rodei 2 horas e meia, rodei 1 hora e meia. Então, eu tenho que escolher alguém, né? Aqui no caso, eu tenho que... Vou deixar esse, porque eu tenho a quilometragem, eu sei que é o verdadeiro. Então, isso sou eu que sei o meu treino, né? Imagina uma pessoa que eu não estou vendo e não me contou Oi, nada. Oi, oi, Igor. oi. Aí Quem tá tem falando? gente que quer, é o Renato, Oi. e tem gente que quer ter a informação do Garmin, tá treinando no Zwift, também dá para zerar o TSS, né? Isso, pode zerar o TSS. Pode entrar aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar um que não fique tão diferente. Ó, vou pegar esse. Mas é que daí não muda nada, né? Mas é isso que o Renatão falou. Caso a pessoa queira ter o histórico lá no Garmin Connect, deixa lá. E aí dá um salvar. Então é isso, vai ficando mais fácil para você poder controlar. Então, a hora que eu entro aqui no dashboard, ele vai mudando. Então, tudo isso é um reflexo daqueles números que a gente colocou. Então, vamos pensar o seguinte: aqui foi o meu pico do ano de 2018. Então, isso aqui representa um momento de maior estresse que eu já tive nesse período aqui nesse período selecionado, desde 2018, desde maio de 2018. Então, aqui eu estou com um período de 2 anos. E aí ele vai mexendo. Esse CTL significa o meu condicionamento. E aí eu gosto de dar esse exemplo porque em outubro, novembro, eu fiz Letap. Ano passado, fiz Letap nessa época. E nem por isso significa que o meu CTL estava ruim e eu fiz uma prova ruim. Não, eu fiz uma prova boa. Então, não necessariamente, pessoal, isso aqui demonstra 100% da tua realidade. Então, ó, eu estou em queda, mas eu estou em queda porque, primeiro porque os treinos, foi aquilo que eu falei, eu estava fazendo um download de dois arquivos. Então, a referência que ele tem de estresse meu é outra. Então, eu vou ter que baixar. Se eu baixar aqueles antigos, talvez eu nem esteja em tanta queda. Talvez ele me mostre só uma constante. Talvez esse azulzinho aqui, que é o CTL, fique uma linha reta, tá? Então, são coisas que a gente só mexendo, a gente vai conseguir ter ideia, tá? Então, eu Igor, vou... Oi. eu tenho uma dúvida, assim, eu entendo o relativo, mas o CTL, se ele está acima de 100 ou abaixo de 100, isso é uma referência? Eu entendo que o cansaço se ele está muito negativo, ou está muito cansado. Mas existe essa base de 100, de tipo, acima de 100 eu estou bem condicionado, abaixo de 100? Então, sim.
Tem, mas é o que eu falei agora, não precisa levar a sério. No teu caso, você ainda tem a natação e a corrida que você coloca lá. E aí eles carregam mais TSS. Mas aí agora, por exemplo, na quarentena, você está correndo menos e nadando menos. Só que o que ele vai ter de referência é aquele seu TSS gerado por dia muito maior do que agora. Então, o seu CTL ele vai baseado no acúmulo de atividades que você faz dentro de 42 dias. Você pode alterar esse número nas configurações ou pode deixar o padrão que é 42. Não tem um número correto, não tem um número perfeito. Quando eu chego em 80 eu tô bala. Não tem. Talvez para você seja 60 ou 70 ou até 80. Homens conseguem chegar até 100, porque aguentam mais treinos. Então, assim, para eu ter um CTL em constante ascensão, eu tenho que ter aumento de TSS. Então, eu tenho que gerar mais estresse a cada treino, a cada período. Então, eu tenho duas opções: ou eu vou jogar mais carga ou eu vou jogar mais volume. Então, é o que eu falei na outra aula lá. Se eu quiser dar uma enganada, eu vou lá e coloco o treino de tiro todo dia. Aí um dia eu coloco 10, outro dia 11, outro dia 12, na outra semana 13. Se eu for subindo os tiros, ou a intensidade, seu CTL vai subir que nem que nem uma nave. Só que eu vou te enganar. E além de te enganar por um mês, eu vou te quebrar no segundo mês. Aí você não vai aguentar mais. Por isso que a periodização ela tem que ser sobe, 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 desce, para um pouquinho, sobe, 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 desce, para um pouquinho, sobe, 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 desce. E aí é nisso que, para mim, o form vale muito mais do que o fitness. Então, tem muita gente que fica olhando mais o fitness do que o form. Eu não acho ele tão legal, porque eu não tenho um número perfeito. Eu tenho um número que eu posso me guiar. Então, tá, Igor, beleza. Então, você falou que você tem um número que você pode guiar. É isso. Então, se eu quiser usar um número para me guiar, eu posso entrar aqui no meu PMC e lembrar, lembra em 2018, Igor, que você fez uma prova? Com quanto que você chegou lá na prova? Eu cheguei com 90 de CTL e 20 de TSB antes de começar a prova. Antes de começar a prova até, foi menos, cheguei até, antes, 5/8. Como eu coloquei título na atividade, eu consigo achar. Eu fiz um São Paulo, Polvilho, Tiraçá, 140. Putz, foi um treino bala antes de ir para lá, E aí aqui eu tava com 99 de TSB. Dia seguinte, menos 9. Então, eu posso me guiar, se eu quiser, daqui um ano, Igor, eu sei que para chegar numa prova daquela, você com 90 de CTL, você vai, mas tem que estar com um TSB ali de menos 10 para chegar na prova, vai descansar nos dias seguintes, então o TSB vai subir, tá? Igor. Vai ficar pera só um pouquinho, vai ficar no 0. Então, eu consigo usar isso para me guiar para uma próxima periodização, mas ela não pode ser uma verdade absoluta, jamais. Igor, uma pergunta, Cris. Eu entendi o que você falou de você não se focar no fitness, mas você usar o seu fitness como referência funciona, né? Você contra você no mesmo fitness, certo? Isso. Então, tipo assim, posso só... Talvez aí é uma dúvida também. Peraí. Cris, continua falando. Quando eu fiz o Out-Root, sei lá, eu tava no fitness X. Se hoje eu tô no mesmo, em tese eu tô parecido, sim? Isso. Ou não? Em tese, mas aí entra um outro problema. Lembra que eu falei que pode ser por intensidade ou por volume? Então, eu posso estar gerando estresse para você para uma prova de critério, para uma prova de circuito, você está gerando os mesmos 100 TSS naquele dia. Ou você pode ter ido fazer um pedal de 4 horas a 20 km por hora. Isso gerou os mesmos 100 TSS. Só que em um eu te treinei para uma prova de circuito e para outra eu te treinei para uma prova de endurance, entendeu? Entendi. Mas em tese, fisiologicamente, você está treinado tanto e descansado tanto. Por isso que eu falo que o descansado, que é o form,
talvez signifique mais, entendeu? Entendi. Porque o CTL vai muito mais em relação ao estímulo que eu te dei. E o Sim. TSB é muito mais em relação ao quanto eu estou errando ou acertando a mão de overtraining, vai. Tá. E se esse CTL ficar muito alto, pode ser que o seu FTP está muito baixo, né? Isso que eu ia falar, tem o fator FTP aí também, né? Quanto mais você muda o FTP, você varia, você mexe aí no CTL, aí se o seu FTP estiver errado para cima, o seu CTL vai estar embaixo. Se o seu FTP estiver errado para baixo, você vai estar aparecendo sempre um overtrain, né? Isso. Posso só fazer um comentário? Alguém deu uma riscada na tela aí? Se puder. Tá me escutando? Eu tô. Não, o que eu ia comentar, Igor, é que até um dia eu coloquei como eu até brinquei no começo, como eu estou treinando na rua, não estou treinando no rolo, então, naturalmente, eu tenho um TCS alto. Enfim, qualquer treino de 2 horas vai dar 90, 120, enfim, 3 horas. E até um dia eu escrevi que estava dando eu já estava com 92 ou 94 de CTL. Foi aí que veio, até levando o comentário do Arthur, né? Até eu comentei, falou, aqui eu não tenho um local para fazer um teste decente de FTP. E bem provável que o meu FTP ajustou, porque quando entrou na pandemia, eu fiquei parado, eu ajustei ele para baixo. E aí, naturalmente, estava dando bastante TCS. Aí eu ajustei o FTP para cima, para reduzir um pouco, porque estava dando um fitness muito alto, não era isso que eu estava percebendo. Foi onde que você falou assim, não, então vale a pena ajustar o seu FTP 10, 15 watts. Isso. Às vezes 10, 15 que você mexe. Ó, é assim que eu faço, ó. Daí eu pego e arrasto. Quem foi que riscou isso aqui da tela? Se conseguir tirar, eu não sei nem como apareceu no meu aqui. Não sei nem foi o Casta. Eu não tenho ideia como foi feito isso. Alguém que tá usando o iPad e tá arriscando aí. Não, mas em tese é só o cara que tá compartilhando a tela. Então, em tese sim, mas eu não fiz nada. Eu vejo o risco, eu não sei nem como faz. Essa opção de annotate que aparece aí não permite que os outros risquem? Agora eu anotei de azul aqui, meu Deus. Agora eu vi, vou apagar. Mas eu não sei. Bom, não sei, tem que... Apaguei e pronto, fui, não faço mais. Não, risco vermelho. É só quem riscou que consegue apagar. Quem tá de Android, iPhone, iPad, etc., tem um lapisinho desses símbolo de editar, sabe? Clica nesse lapisinho, aí tem limpar. Aí se você apertar em limpar, vai sair tudo. Só que tem que ser quem fez. Disable. Já desabilitei os anotadores. Tem verde também. Show names of annotators. E agora eu tentei apagar aí. E eu escrevi. Agora tem dedo duro, hein? Rapaz, mais um que tá perdendo dinheiro na sensualidade. Bom, vamos lá. Deixa aqui que dá para ver. A hora que a pessoa apagar, tá certo. Bom, então, ó, o do Vini tá aqui, ó. Então tá marcando 13. Essa semana ele já está com menos 15. Tô com CTL. Então, assim, o que eu quero dizer, Cris, é que vamos supor, ele tá assim, beleza. Ele tá treinando endurance. Se ele for amanhã para uma prova de critério, não tem nada a ver, nada vai me dizer que ele tá treinado para isso ou não. Então, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fui fazer um curso e aí eles falavam, não, vamos começar a colocar o treino por TSS, aí a gente calcula o TSS da semana, e aí com o TSS a gente põe os... Então, eu na época já não concordava. Hoje, então, eu concordo menos ainda, porque a gente tem um monte de coisas que podem complicar nisso, o nosso grupo, né? Não estou falando de um cara que treina... Estados Unidos, por exemplo, os caras treinam 10, 15 pessoas e só. Porque lá ele cobra um outro valor, é muito mais caro, e ele treina 15 pessoas personalizado e acabou, ponto final. Aqui a gente não consegue nem fazer isso, né? Eu não vou conseguir 15 pessoas para pagar o valor que valeria, etc. Então, lá ele consegue colocar por TSS, porque assim fica mais fácil dele gerenciar se a pessoa executou ou não. Mas é perigoso porque eu falo assim, galera, vamos fazer o seguinte, ó,
sabadão vai ter o longo, a gente vai sair do café, vai daqui até a Paddock e volta, vai dar 180 TSS. Aí o Rodolfo vem lá da Zona Sul, vai dar 210. O Teco sai do Vila Lobos, vai dar 150. Aí, não sei, então, assim, começa a virar uma diferença de TSS que não necessariamente mostram se a pessoa treinou mais forte ou não. E eu não vou conseguir... putz, peraí, o Rodolfo mora na Zona Sul, vai dar 210, ele vai pedalando. Vai ter alguém que vai sair lá da porta da Anguera, então isso aí vai dar 130. Então fica muito difícil a gente gerenciar e ficar estimando toda hora o TSS de uma pessoa para entender se vai dar certo ou não. Então, é mais fácil a gente colocar realmente o tempo estimado e o TSS estimado para aquela atividade. Então, deu 10 TSS a mais, 10 TSS a menos, não tem problema. E uma outra coisa, na semana que acontecia muito, a gente tentou algumas vezes experimentar, né? Eu ia embora, mas daí eu encontrei um amigo, acabei dando mais uma volta, daí ele foi fazer uma chegadinha, eu fui junto, e aí pronto, já foi embora, né? Então toda aquela programação a gente pega e joga pro lixo. O americano não faz isso, cara. Ele pega e fala, não, desculpa, cara, eu tenho que ir embora, depois a gente se fala por telefone. Não, vamos aí, dá mais uma volta, depois eu tenho uma chegada. Não existe isso, né? Se eu mandar ele fazer 1h30, ele vai fazer 1h30 com 20 estímulos, ele vai fazer 20 estímulos, e no final do treino ele vai embora, porque não era para ele fazer mais. Só que aqui a nossa realidade é outra, né? Se a gente for falar isso, cara, mas cara chato, tô só brincando de pedalar. Então é outra dinâmica, tá? Então fica um pouquinho diferente essa avaliação, tá? Então, eu acho que foi legal até agora aqui, acho que deu para vocês verem um cenário do quanto é importante aquilo que vocês fazem, aquilo que eu preciso ver para entender o que aconteceu. Eu vou abrir esse aqui curto, ó, antes de ir para um outro que eu quero ver antes de acabar o tempo aqui. Então, ó, o Vini foi lá, fez esse aqui, Gravel Cycling, beleza? 5 completou, treino curto e forte, foi interessante para quase testar o FTP. Pô, interessante aqui, hein? Aí eu vou abrir aqui o treino. Ó, eu não abri esse treino. Aonde ele fez o FTP? Eu não tenho a mais ideia de onde foi. Tá vendo? Então, se ele tivesse dado um lap, ia ficar mais fácil. Mas aí eu tô tentando ver aqui, ó, os momentos de força. Foram aqui. Ele começou nessa subidinha. Aí, beleza. Foi mais tranquilo. Peraí que a Flávia mandou uma mensagem aqui. Acho que para eu tirar as anotações. Lá em cima tem uma latinha de vocês para te anotar aí você... não sei. Flávia, tá ouvindo a gente? Você consegue falar aqui no áudio? Tô ouvindo. Então, onde é que eu tiro aqui? Tem os 3 pontinhos, aí vai aparecer uma lata de lixo. Aí você põe apagar todos. Os 3 pontinhos de onde você está controlando. Onde aparece seu microfone, a sua câmera, o emoji, vai pro lado. Tem mais. Não. Embaixo. Do lado do emoji? Ou lá em cima, no editar. É bem provável que esteja no topo, então. Aí você coloca anotar. Aí onde tem anotar vai aparecer uma barra para você escrever, desenhar, apagar. Ixi, gente, tem não. Então, no meu Android aparece lá embaixo 3 pontinhos escrito mais. Peraí que a Flávia conseguiu dar uma dentro aqui. Depois de um monte de flor. Clear all. Caramba, mas gente, tá a Flávia acerta. Não risca. A Flávia acerta, gente. Aí. Só não risca, porque o lapisinho tá ativo. Tá bom. Já posso riscar agora. Todo que escolheu agora você põe a setinha de mouse. Já tá. Boa. Beleza, muito obrigado, gente. Esse foi mais um episódio, não foi? Mentira. Vamos lá. Bom, então eu vou fechar o do Vini aqui, que eu não consegui entender aonde ele foi, o que ele fez, a não ser que ele tivesse colocado lá. Então, assim, foi legal ele ter escrito, mas eu vou ter que perguntar para ele aonde foi que ele fez, o que foi que ele fez e qual a intensidade, entendeu? Então, assim, se ele tivesse dado um lap, teria ajudado um pouquinho mais aí para a gente poder avaliar.
O que eu sei foi que ele saiu de uma subidinha, desceu pra caramba e meteu porrada na subida até aqui, né? Então, se eu quiser... Vocês entenderam como fica meio voo cego? Ó, ele fez um 20... Ó, achei sem querer aqui, ó. Fez um 20 minutos a 290, vai. Então, assim, é isso. Se falar, puta, Igor, ó, foi no quilômetro 10. Do quilômetro 10 ao 20 eu meti porrada. Então, é mais ou menos isso que ajuda a gente a achar. Então, antes da gente finalizar, para eu poder fazer com calma aqui, eu tinha falado com o Barca, a gente ia olhar o dele. Então, eu nem olhei o treino, tá? Que era para eu ir cego. Barca, tá me escutando aí, né? Sim. Barca, coloca aí para mim a dúvida que você teve. Era do dia 13, eu tô com o dia 13 aqui. Qual foi a tua ideia? O que você fez? E o que você quer que eu compare? Eu estou treinando no rolo alguns dias e treinando na rua também. E aí, essa questão de medir a potência no rolo, eu senti uma diferença considerável entre rolo e rua, né? Tá. E aí, eu vinha querendo fazer aquela wattagem que eu faço na rua no rolo. A wattagem, cara, não subia. A frequência subia, eu ficava bastante cansado e não chegava naquela potência. Aí eu fui pegar alguns trechos que eu fiz bastante força no rolo e trecho que eu fiz bastante força na rua, para ter essa comparação. Aí o trecho que eu fiz bastante força no rolo foi uma corrida, né? Uma prova, foi aproximadamente 40 minutos. Eu cheguei bastante cansado, dei um sprintzinho no final e, cara, a potência ficou mais baixa do que eu costumo fazer na rua. Se eu me esforço e a frequência sobe, eu fico bastante cansado. Enfim, era para entender essa diferença. E aí, só um parênteses, eu tô com o rolo Smart, só que eu estou medindo a potência do rolo com o pedal, que é o mesmo que eu uso na rua. Então, em teoria, sei lá, deveria ser mais parecido. Mas eu vi uma diferença na ordem de 8% aí. Dá uns 20 watts. 250 para 270. Tá. Mas você está usando o mesmo pedal da rua, a mesma bike, você está usando o leitor do pedal no rolo. Exato. Você não está usando a wattagem do rolo. Exato. Eu comecei usando a wattagem do rolo, mudei para a wattagem do pedal e, assim, a diferença... Não vi diferença, na verdade. O número ficou bem parecido, número versus sensação de esforço. Tá. Aí eu fui ver os reviews, já que tinha gente gringo que já tinha feito essa comparação do Acioma, que é o pedal que eu uso, com o mesmo rolo, e aí a diferença tinha dado numérico, tipo 1,5%, 2%, bem baixo. Tá. Então, não sei se a sensação do rolo, essa questão de, sei lá, se o tempo todo tem que puxar, empurrar, enfim. Tá. Então, vamos lá. Então, só para deixar mais limpa a informação. Ele, fazendo um treino no rolo, usando o mesmo medidor, mesma bike, mesma leitura, só que no rolo, ao invés da rua, estão dando uma diferença de 20 watts, de 250, que foi no rolo, e na rua ele faria 270. Então, uma diferença considerável. Vamos arredondar aí 8% que ele falou, mas quase 10%. Então, assim, se a gente tivesse falando uma diferença de rolo para pedal, aí a gente coloca 5 para cá, 5 para lá e beleza. O que eu acho? Então, vamos lá. Então, eu guardo essa pergunta dele. Então, eu vou lá e vou abrir o Training Peaks dele. Beleza. Fez uma corrida, que era a ideia. Beleza, 1 hora e tal, 220 watts total. 0,74, tudo bem. Então, legal fazer a prova, achei difícil. Próximo eu vou largar mais forte para tentar pegar o pelotão principal. Perfeito. É o tipo do comentário pós-atividade que já me faz, pelo menos me dá curiosidade de abrir e ver alguma coisa legal. Aí eu abri, né? E depois fiz esse comentário. Sim, muito bom. Aqui o lance é começar a largada antes da largada de fato. Uns 15 a 10 segundos antes, já começar a fazer força. Por quê? Porque quando é uma prova no Zwift, eu sei que nem todo mundo aqui está usando o Zwift, mas só para explicar. Se você já começa a fazer força antes da largada, ele já começa a computar a força. Então, você já sai a, tipo, 400 watts.
Se você espera a largada e faz tipo vida real, 213 você já perdeu o pelotão. Então os caras, eles começam já a pedalar forte antes da largada. E aí talvez nisso perca um pouquinho. Por isso que eu coloquei esse comentário e já responde um pouco essa pergunta dele. Então, essa pergunta já está respondida aqui. Em tese, não preciso nem abrir o Training Peaks, tá? Mas a gente vai abrir, né? Claro. Vamos lá. Então, ó, isso, diferente do Vini, né? São coisas diferentes, mas aqui está bem claro para mim qual foi o momento de força, qual foi o momento que ele realmente fez o treino. Então, vamos pegar aqui depois, logo depois do pedal, olha a recuperação dele. Então, ele teve 3 minutos ali, bem baixo, ó, recuperou legal, foi bem devagarzinho, ó, 100 watts, realmente para respirar, ou seja, que ele deu tudo que ele tinha. Ele fez uma chegada. Então, eu vou selecionar para ficar um zoom, para ficar mais fácil. Então, ó, selecionei só a prova. Beleza, selecionei só a prova, ele começou com uma porrada bem forte que durou 5 segundos. Então, foi pouco. Ele poderia ter começado mais forte, um pouco mais tempo. Ele tirou o pé um pouco rápido e aí foi mantendo até essa subida aqui, até o final dessa subida. A frequência, então, ele começou com uma cadência alta. Tinha que ter começado com uma marcha mais pesada, viu, Barca? Isso ia ajudar você a sustentar essa potência depois. Então, talvez aqui o que aconteceu foi muita cadência, não gerou potência suficiente, tinha que ter começado com uma marcha mais pesada. O lado bom é que a frequência não estourou. Você conseguiu controlar o que aconteceu. Isso é o lado positivo. Então, acho que você começou a 1,6, você foi para a largada a 1,48, né? E aí foi 1,72, 1,74, bateu 1,77, na chegada 1,93. Pô, então se eu tive 1,93 lá na frente, acho que aqui, será que dava para ter sido mais alto? Não sei, vamos avaliar daqui a pouquinho. Então, uma coisa que eu falo que a diferença do potencímetro para frequência, né, ó, potência aqui, frequência aqui. Então, ó, vou pôr o extremo aqui, ó, 45 e 30. 45, 50, ó, foram quase 20 segundos de delay de uma potência, de um pico de potência para um pico de frequência. Então, imagina, você põe a força aqui, ela só vai chegar à conta dali 30 segundos. Então, vocês verem a importância, principalmente quem gosta de acelerar, faz tiro, enfim. Beleza, vamos voltar, né? Que eu vou falando, eu vou andando, né? Então, eu vou selecionar aqui só a prova mesmo, ó, eu tirei aquele rabichinho. Então, ó, deu 45, deu 082 de IF, 247 de NP, que é aquele 250 que ele falou. Às vezes eu selecionei um pouquinho antes, não tem problema. Eu não ligo para isso. 244, ó, foi um pedal bem constante. E aí aqui ele me fala isso, que deu um VI 1.01. Lembrando que 1.00 é um contrarrelógio, uma pessoa extremamente constante na pedalada. E aí aqui eu vou chegar para vocês com a resposta, muito provavelmente, do porquê que a wattagem não foi tão alta. Provavelmente aqui, Barca. O rolo, eu tenho sentido isso na minha prática, que cadência alta não gera potência mesmo, tá? Então, o rolo não adianta, tem que rodar com uma cadência um pouco mais baixa. Você me conhece, a gente pedala bastante junto, você sabe que eu pedalo com uma cadência alta, eu gosto, eu me sinto bem, a bike rende. Só que eu estou pedalando cada vez mais travado, porque é o jeito que eu consigo realmente gerar mais potência, que é o que importa no Zwift. Então, provavelmente, aqui o seu pedal não foi tão forte, porque a cadência foi muito alta. Faltou, talvez, um pouquinho de marcha realmente aqui para você fazer um pedal mais forte, tá? Mas aí eu vou fazer o seguinte, vamos memorizar aqui. Então, isso aqui está respondido. Eu considero que eu respondi para você. Aqui eu tenho um momento aqui um pouquinho mais leve, mas é mais no gráfico, né? Ó, 230, que tinha uma descida ali, né? Vamos pegar só a subida, ó. 254, é isso aí, tá perfeito. Então, uma subida aqui, você fez a 170 batimentos e aqui 167 no plano. Então,
a mesma intensidade de frequência cardíaca que você fez aqui. Então, legal pra caramba. Só que eu sei que você fez um pedal na montanha-russa, que foi aqui. Então, tá vendo? Ó, quanto mais vocês escrevem, mais eu lembro da história. Então, aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Abri montanha-russa mais postinho, daí eu fui ler. Deslocamento tranquilo, PR no percurso. Ó, é isso que me importa, ó. Deu a mesma frequência média da corrida do Zwift, mas aqui a potência foi 20 watts maior. 40 minutos, aí eu escrevi 40 minutos, 270 watts, 170 batimentos. Beleza, bem para registrar mesmo. Aí eu vou ler o gráfico aqui. Então, ó, eu não sei onde que é a montanha-russa, eu não tenho ideia do que é. O que eu olho quando eu vejo um gráfico desse? Que a maioria de vocês é assim, né? Como eu deu lap, hein? Não, tudo bem, tudo bem, tá aqui, eu tô vendo o lap. Mas o que acontece? Deixa eu destirar aqui. Ei, Cacilda, entire. Então, o que acontece? Quando eu quando eu não sei, quando a pessoa não dá o lap, eu venho aqui e falo, ó, beleza, começou light, puta, teve algum topzinho, mas foi tranquilo. Então fica tudo muito escuro para mim, né? Aí, opa, beleza, olha, teve algum momento aqui. É isso que eu vou olhar do treino. Isso daqui e isso daqui, eu juro para vocês que eu não vou olhar, a não ser que a pessoa peça. Então, isso aqui não me interessa, foi um deslocamento. Isso aqui me interessa, porque eu quero saber o que aconteceu. Se passou mal, se fez força demais, se errou a mão. E essa parada, às vezes, pode resultar numa má performance aqui na frente. Então, às vezes, eu vou perguntar, e aí, mas o que você fez no apoio? Ah, não, às vezes a pessoa esquece de escrever. Ah, não, puta, eu passei mal, eu comi uma coca com paçoca que não caiu legal, e aí, putz. E aí, aqui eu vi que ele ainda fez mais alguma gracinha no final. Mas aí eu vou selecionar para ver o tempo disso daqui. Ó, teve mais um 20 minutos a 0,80, mas aqui teve um mais ainda, ó. 5 minutos, ó, 6 minutos a 0,95. Pô, então depois disso daqui, ele ainda foi lá e meteu mais uns 5 minutos. E aí eu conheço vocês. Chegadinha. Provavelmente uma chegadinha. Meu, beleza, tá tudo certo, entendeu? Mas, meu, segue a vida. Então, assim, foi na chegadinha, na volta da Anhanguera, provavelmente até o posto. Tudo bem, é isso aí, faz parte. É o que faz a gente treinar. Às vezes muito mais do que só seguir a planilha. Então vamos lá, vamos para o lap dele, que foi dado, e vamos tentar entender. E aí eu vou dar um zoom. Olha como fica legal. Então isso daqui foi a ida, e isso daqui foi a volta. O que eu faço? Eu venho aqui, vou olhar a ida. 21 minutos a 273, 0,90 de F. Variou bastante porque tem um sobe e desce danado lá, então vai variar mesmo. 1,67 de frequência. Quanto que tinha dado a frequência dele lá na prova? 169. Quanto? 169. 1,69 lá na prova, né? É. Então, ó, 1,67. Então, para mim, já começa a fechar a conta. E aí eu vou pegar o segundo trecho, 1,72. Opa, cansadaço. Pegou mais pesado com a mesma vantagem. Então, praticamente, né, a mesma vantagem na ida e na volta, o que para mim é perfeito, assim, você foi um reloginho, você soube exatamente qual a vantagem, qual a intensidade que você tinha que atacar em todas as subidas e como sustentar isso ao longo do trecho. Mesmo IF. E a frequência subiu 5 batimentos. Totalmente normal, totalmente aceitável. Aqui não vai dar, aqui é um RPM que a gente não tem que levar tanto em consideração, porque é um sobe e desce. Mas pela frequência, eu posso te dizer que na prova você fez, na prova do Zwift, você fez força. Por que não chegou na mesma vantagem? Putz, treino indoor, não rolou, não entrou. Então, a cadência que realmente tinha que talvez ser um pouquinho mais pesada, ela ia provavelmente ser diferente. Eu até comentei isso em algum lugar, não sei se foi em podcast, se foi no grupo de WhatsApp e tal, mas é isso. Então, eu acredito que eu tenha respondido, só a gente testando outras vezes
para poder descobrir o que foi, tá, Barca? Perfeito, Igor, obrigado. Beleza? Só uma pergunta técnica aqui. Eu fiz um treino, esqueci de marcar o lap. Eu queria deixar registrado aqui um lap. Eu consigo criar esse lap depois e salvar para você ver? Consegue. Ó, por exemplo, ó, eu venho aqui, criei esse segmento aqui. Aí eu vou lá, ó, add. Aí eu vou colocar aqui, trecho do retorno. Consigo colocar o nome dele, entendeu? Aí ele vai, ó, trecho do retorno. Aí quando eu for lá, ó, não tá descendo a tela. Não tá querendo descer minha tela. Mas se eu vier aqui, ó, eu consigo selecionar o trecho que foi. Tá? Beleza? Professor, oi. Tem alguém que consegue fazer a mesma vantagem da rua no rolo? Tudo bem que eu sou calça branca de Zwift, de rolo e de tudo, que eu tô chorando por causa da cebola. Tá, mas, peraí. Cara, eu vou voltar aqui, ó. Posso só voltar? Não vou esquecer essa tua, não. Então, ó, por exemplo, do barco, eu vou pegar aquele trecho final, que eu sei que é duro. Ó, vamos ver aqui, ó. Que a frequência ficou constante. Ó, 10 minutos a quase 290. Então, Barca, talvez é isso aí, ó. Você ainda conseguiu nos trechos de mais subida ainda colocar, ó, 3.6. A média foi 3.3 alguma coisa. Legal pra caramba, tá ótimo, cara. Não tem, e ó, foi totalmente exaustivo para você aqui, tá? Foi bem no gancho e era a ideia, né? Então, uma outra, aí nesses casos o Strava entra legal, ele dá uma complementada te falando, ó, é isso aí, valeu a pena, você foi eficiente. Porque você pode colocar uma vantagem maior, mas não ser eficiente. Você pode rodar, pode ter freado demais, pode não ter feito curva ideal, pode estar mais pesada, a bike, sei lá, outro setup. Tá? Eu vou acabar as explicações por aqui, a gente cria um outro Zoom depois, mas eu acho que esse aqui já deu para dar uma bela ajuda. Vocês estão vendo, você está se vendo aqui, né, Ale? Ale? Oi, professor, liguei o áudio. Não, eu estou vendo a sua tela ainda compartilhada. Eu vejo a sua telinha, você aqui, eu posso trocar a tela compartilhada para você. Não, era só para todo mundo. Era só para todo mundo se ver um pouquinho aí. Bom, então vamos lá. Se tem alguém que põe a mesma potência no rolo do que põe no Zwift, na rua. Isso, eu tenho o mesmo problema. Estou mais fraco no Zwift. Então, são essas dificuldades que a gente tem. Então, assim, não são só vocês, gente do mundo inteiro, e são as coisas que, de fato, todo mundo está descobrindo o porquê e como melhorar isso. Resposta. Não tem como eu te dar uma resposta, porque cada um tem uma variável. Então, assim, eu posso ter um pedal que está marcando mais e um rolo que está marcando menos, isso pode ser. Assim como eu tenho um medidor de potência numa bike e tem um medidor de potência na outra, eles podem marcar diferente. Então, por que o rolo não vai marcar diferente da minha bike? Então, isso é a opção 1, com certeza. Opção 2, se ele marca menos, só a wattagem e a frequência é a mesma, então provavelmente é a calibragem. Então, tem que calibrar e ver se está tudo certinho. Se ele é com pneu, talvez usar um pneu para rolo e não usar um pneu de rua, isso dá diferença. E aqui a minha frequência é mais alta também, então pode ser a sala, está muito quente, talvez colocar um ventilador, isso pode te ajudar. Então são coisas que você pode mexer para poder ficar um pouquinho mais parecido. Outra coisa, no rolo, ele é 100% pedalado, você não para de pedalar. Na rua, você dá uma paradinha, você tem momentos diferentes, né? Então, é complicado. Por isso que é legal você ter um cenário rolo e um cenário rua.
Tá? Um FTP de rolo, um FTP de rua. Seria o ideal, mas qualquer coisa coloca um meio termo. Tem o 240 e o 260, deixa no 250. Isso. Então... pra você não ficar muito folgado. Mas é isso, mesmo quando eu estava forte, Igão, eu lembro que a gente eu usava o rolo basicamente para aquecimento pré-prova de TT. Fazia aqueles 20 minutos e a sensação é que eu estava colocando lá um caminhão de força e ele estava marcando 300 e pouco, 380. Então, é isso. Assim, todo mundo que me perguntou, eu respondi, gente, desencana de fazer a potência que você faz na rua. Pode tirar aí uns 5 a 8%, mas fica atento à sua percepção. Se você tem a sensação de que você está fazendo força, confia nela, você está fazendo. Isso, é bem por aí. É bem isso mesmo. Aí a pergunta que eu fiz é que tem bastante gente aqui, tem bastante gente que tem usado aí o rolo faz um bom tempo. Eu comecei agora, sei lá, 5º, 6º rolê. O Luiz, ele me perguntou aqui, vale a pena fazer o FTP? Era isso que eu ia falar até. Vale a pena fazer o teste FTP do Zwift para ficar menos tentativa e erro? Sim, é isso aí. Vale a pena, porque daí pelo menos você já tem um parâmetro. Só assim, beleza, fiz um FTP no rolo e tem um FTP da rua. Deu 200 e 210. Qual que eu vou seguir? Estou treinando mais no rolo, então vou deixar o FTP do rolo. A hora que você voltar para a rua, você vai lá e muda. Igor. Então, eu vou responder só mais lá do Moda, tá? Manda, Modinha. Não, então a gente escolhe um workout lá que tem um FTP no Zwift e faz para saber como é que tá o FTP agora no Zwift. É a recomendação, então. Tá bom. Isso. Ou então você pode escolher uma prova e no final, se seu FTP mudar para mais, ele vai te avisar. Ou você pode pegar e fazer só o FTP mesmo pelo FTP. Ou então você pode simplesmente ligar lá e falar, puta, hoje eu vou fazer 5 tiros de 1 minuto, 2 tiros de 2 minutos, descansar um pouco e fazer um de 20. Num workout seu, em qualquer lugar do mundo, lá você escolhe. Ou você pode pegar o Alp do Zwift e fazer a subida inteira. Que ela demore, sei lá, 1 hora, aí a gente pega e já tem o resultado ali, brutão, de 1 hora, entendeu? Pode ser uma opção. Só assim, eu vou me matar 1 hora. Beleza. Então, você pode fazer essas opções. Ou o teste de rampa. O teste de rampa, ele é legal, mas talvez não tão fiel com o que a gente faz na rua. Tá? Porque o de rampa, daí ele faz outra conta. Oi, Igor. O comentário que eu ia fazer, Igor, é sobre ajustar o Training Peaks com esse novo FTP, né? Tá. Aí tem que mudar o Training Peaks e o Zwift. Aí eles têm que se falar. Pode falar, Tecão. Não, eu ia comentar que eu uso o mesmo equipamento na rua e no rolo. E assim, eu tenho conseguido manter o mesmo FTP. Só que a sensação de esforço no rolo, ela é muito maior do que na rua, tanto esforço quanto cansaço, mas eu conseguido manter. Então, mas é por isso, porque o rolo ele é 100% pedalado. Por isso que ele dá uma sensação de cansaço maior, né? É isso, assim, cada um vai ter uma coisinha, assim. Eu tô sofrendo mais no rolo. Mesmo pedalando há 2 meses no rolo, eu tô sofrendo mais no rolo. Hoje a gente fez o contrarrelógio, para mim foi extremamente cansativo. E não fiz uma vantagem que eu sei que eu faria na rua. Na rua eu faria mais. Mas até aí tudo bem, paciência, isso aí. A gente está na brincadeira do videogame. E aí eu tenho que me adaptar. É outra realidade, não tem jeito. Você está conseguindo, outros não estão. Outros estão indo melhor em outro quesito no rolo. Tem gente aqui que eu passo o treino de intervalo mais longo, não está indo bem. Estão indo bem em intervalos mais curtos. Então, aí eu também estou mudando, estou colocando treinos diferentes para essas pessoas. Agora, o seu, diferente do Barca, o seu é rolo normal, ele não é smart, né, Teco? É só na força do pedal. O do Barca, ele é smart, né, Barca? Então, tem uma outra realidade aí de terreno e de resistência de força. Então, vocês viram como é complexo? Não vou ser eu que vou saber responder tudo. Aí é sentar 20 pessoas numa mesa, discutir e chegar sem resposta.
porque vai ter várias linhas assim, né? Então, eu prefiro aquela minha do põe tudo no liquidificador e a gente vai continuar tendo, não tendo resposta exata, né? Vai ser ventilador, calor da sala, é o rolo, é o pneu, é o pedal, são vários. Tá bom, gente? Espero ter esclarecido bastante coisa, pelo menos para vocês verem um pouquinho do o nosso mundo, a hora que eu vejo vocês, né? A hora que eu vejo o arquivo de vocês.